volta com vocês, Revolução Espírita. Antes do Paulo responder, gostaria de convidá-los a participarem do clube Amigos da Boa Nova. Este programa e os outros que vocês gostam de assistir têm o apoio deste clube. Então, faça parte, colabore com o clube Amigos da Boa Nova. Para isso é muito simples. Ligue 0800 12 18 38, conversa com o pessoal, eles são muito simpáticos, vão te explicar todos os detalhes, todas as vantagens que você tem. Então, não esqueça, 0800 12 18 38. Paulo, terminamos perguntando para você como ficou, então, essa questão da moral, espiritualismo racional, não é isto? Que vai trazer uma moral diferente. Como ficou no Brasil, se havia tanto contato? Porque o Brasil hoje não é assim, mas a França, Paris principalmente, era o centro do mundo e os filhos dos brasileiros iam para a França para estudar. Então, trouxeram essas ideias para cá? Houve esse contato? Houve sim. As pesquisas que fizemos demonstram que o período caracterizado pelo Dom Pedro I, que ele era mais português do que brasileiro. Então, ele mantinha realmente o Brasil numa estagnação. Ele apoiava os interesses portugueses. Sim. Não havia nenhum interesse do português que tivesse uma liberdade, né? Realmente uma independência estabelecida, né? Mas tudo foi se modificando com o segundo reinado, com Dom Pedro II. Uhum. E já no período de Dom Pedro II, quando na França começou a surgir o espiritualismo racional, foi uma novidade não só para os franceses, mas para o mundo. Então nós vamos encontrar influência na Espanha, influência até em Portugal e a influência na América do Sul como um todo. Então o Brasil, vários outros países da América do Sul, e no Brasil também foi instaurado nas escolas, principalmente no Rio de Janeiro, com o Colégio Dom Pedro II, que se tornou um colégio modelo, e ele foi criado para já estar, desde o seu início, fundamentado nas ideias do espiritualismo racional. Você está falando de um livro que você me mostrou, de um autor chamado Paul Janet? Isso. É esse livro? Que é um manual? Alguns outros manuais foram adotados antes, e esse foi o último manual adotado na segunda metade do século XIX. Isso, no Rio de Janeiro. Mas quando o Colégio Dom Pedro II ele foi criado para ser o modelo de toda a educação do Império do Brasil. Então, é muito interessante saber isso. Realmente, o materialismo da Revolução Francesa trouxe alguns autores e se estudava a visão materialista no começo do século. Sim. Em seguida, começo quando do surgiu... século XIX. Exatamente. Quando essa revolução espiritualista, essa reação espiritualista surgiu na França, também os colégios adotaram isso. Então, o que nós vimos? Havia um contexto no mundo, né, adequado ao surgimento do espiritismo. Mas é muito interessante o que você está falando e eu peço que você que está nos vendo, pense nisso, se for o caso, mande perguntas. Porque se tem uma ideia completamente diferente disso, a gente aprende de uma maneira que depois da Revolução Francesa foi de um jeito e ficou desse jeito até agora. Porque agora, de novo, a gente tem o predomínio do materialismo e você está dizendo que em vários países o espiritualismo racional chegou até às escolas públicas. O espiritualismo racional foi a primeira escola filosófica brasileira, né? E na França ela se tornou também a filosofia oficial. Isso se expandiu para vários lugares do mundo. Agora, o que é que trouxe de novo a nossa questão? Agora, porque a gente fala Kardec, mas ele era o professor Hippolyte. Isso. E o professor Hippolyte, então, ele estava inserido nesse contexto do espiritualismo racional como professor que ele era, diretor de escola? Ele escreveu vários textos demonstrando que a reação espiritualista foi a base fundamental para o surgimento do espiritismo. Mas a gente pode avançar um pouco mais. Se eles estavam encontrando uma nova maneira de olhar o mundo, uma nova proposta moral, né, o que é que trouxe de novo? Essa que seria a nossa questão. E essa que é a minha primeira questão apresentada. Então, qual é essa inovadora moral? A inovadora moral é a seguinte: se estudava nos colégios, antes mesmo do espiritismo, que a moral poderia ter duas orientações. A primeira delas é a mais tradicional, que é a moral heterônoma. Né? O nome significa o seguinte: as leis estão fora. Quando as leis estão fora, e é aquilo que a gente vê muitas vezes na justiça comum, na escola ou nas religiões todas,
funciona assim. A lei está fora e você tem que obedecê-la. Os seus atos vão demonstrar se você obedeceu ou não. Obediência de regra. Isso. Porque não importa muito, não dá para saber muito a sua consciência. O que dá para saber são os seus atos. Se os seus atos estiverem de acordo com a lei, você será recompensado. Se elas estiverem diferentes da lei, você será castigado. Então, o que acontece? A moral heterônoma, ela é fundamentada no castigo e na recompensa. Ela é fundamentada na obediência. Uma obediência, em algumas circunstâncias, cega. Você tem que fazer exatamente a regra que foi estabelecida. Isso é o bom. Sim. E o ruim é o que vai contra a regra estabelecida. Certo. É assim que é ensinado. E essa é a moral heterônoma. Muitas religiões disseram que é assim que Deus se relaciona conosco. Se você obedecê-lo, ele recompensa. Se você contrariá-lo, você será castigado. As religiões orientais criaram também a imagem de que a reencarnação, porque no hinduísmo, por exemplo, está presente a reencarnação. E eles vão estabelecer uma relação entre uma e outra, também utilizando castigo e recompensa. E qual Agiu é a bem numa vida, então? O espiritismo ele vai se estabelecer em torno da moral do espiritualismo racional, que era a moral do dever ou a moral autônoma. Autônoma, quer dizer, eu... A lei está dentro, não está fora. Então, quem começou no Ocidente... Autônomo eu decido, é isso? O autônomo significa você age de acordo com a lei que está dentro de você. Quem começou a trazer essa visão no Ocidente foi, mais claramente, na era moderna, foi Rousseau. E quem estudou Rousseau com detalhes foi Kant. Os dois influenciaram a Universidade Francesa do espiritualismo racional. Olha só. E aí surgiu, então, como a grande novidade dos espiritualistas, a adoção dessa nova moral. Ou seja, vamos esclarecer, não privilegia essa moral autônoma o ato, mas a consciência, o entendimento. E vai dizer assim, se você compreende a lei, você vai agir de acordo com ela a partir da sua própria vontade, independente de castigo ou recompensa. Então, a meta da moral autônoma é você voluntariamente agir de acordo com a lei, porque a compreende e percebe que ela vai produzir o melhor relacionamento Mas isso possível. Isso é tudo de bom, porque nós somos criaturas de Deus. Em cada um de nós estão as leis universais. E aí a gente vai escolher a maneira de agir sem ficar com medo de ser punido ou pretendendo ser recompensado, não é isso? A explicação da teoria moral ela vai dizer o seguinte, você deve agir de acordo com a lei, independente de qualquer retorno. Então, ele desqualifica a hipótese de recompensa e castigo, porque você não vai agir nem com medo do castigo e nem querendo uma recompensa, mas porque você acha que aquela lei, aquela forma de agir é a mais adequada. Então, você vai falar sobre essa lei, sobre essa obediência daqui a pouquinho, porque a gente vai fazer um intervalinho. Tá ok. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.